Amém? Nós vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, te louvamos, Senhor, te engrandecemos, Senhor, pela tua presença, Pai, nesse lugar. Manifesta, Senhor, a tua vontade, o teu querer, o teu agir. Fica conosco, Senhor. Fala conosco, ó Pai, na noite desse dia. Manifesta, Senhor, a tua vontade. Abre, Senhor, a nossa mente, nosso entendimento acerca da tua palavra, Senhor. Esse novo tempo, meu Deus, esse ensinamento, ó Pai, que se inicia hoje, acerca dos livros, Senhor, da tua palavra. Esclarece, Senhor, a nossa mente, abre o nosso entendimento e Senhor, nos faça caminhar, Senhor, no caminho da tua vontade, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Amém? Amém. Graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma etapa, né, de ensinamento. Viemos aí de uma maratona do discipulado de obreiro, depois a apostila de temas atuais, né, e de viver nos últimos tempos. Agora nós vamos estudar aí os livros da Bíblia, né, para a gente entender os personagens principais, o foco de cada livro, né, qual que é o tema de cada livro, qual que é a intenção daquele livro, e os autores principais e os personagens principais de cada livro que nós vamos ver. Ok? Então essa é a intenção aí desse estudo, que isso fique bem claro na nossa. Nada mais certo, nada mais justo que a gente começar do começo, né? Então aí, livro de Gênesis, nós vamos compreender melhor esse livro. Ok? Então hoje, quando se fala de Gênesis, o que a gente entende até agora, nesse momento? Fala assim, é o livro de Gênesis. O que a gente sabe do livro de Gênesis? A criação? Livro da criação. Ok? O livro do princípio, né, de todas as coisas. O primeiro versículo do livro de Gênesis, ele vem falar acerca da criação dos céus e da terra. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que eu entendo? O que nós temos que entender? O que Deus está falando conosco aqui? Deus está falando de toda uma criação? Falando do começo de tudo aqui? Senhor? Sim. Não. Eu tenho que entender que quando eu leio esse versículo, Deus está falando do princípio do quê? Dessa terra que nós vivemos. A Bíblia, ela foi escrita para nós. A Bíblia não foi escrita para os... A Bíblia não foi escrita para nenhum ser um da terra. Pode ser que haja vida em outros lugares do universo. Pode ser que sim, mas a Bíblia, ela vai falar o quê? Dessa terra que onde nós vivemos, tá? Deus, ele deixou instruções aqui para você viver. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que céus, pastor? Não é o céu lá da habitação de Deus que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia está falando dos céus que os meus olhos alcançam, desse céu aqui. Ok? Todos nós sabemos que tem o céu, né, que nós enxergamos. Existe o céu acima das nuvens e existe o céu que é morada e habitação de Deus. Ok? Então, eu preciso entender que a Bíblia está falando para mim, tá, da criação do mundo, não do universo. Quando a gente olha, né, nós estamos estudando lá na escola, primária, secundária, enfim, o que é ensinado para nós? Que existe toda uma galáxia, existe todo um universo, existem outros planetas, inclusive alguns maiores.
até pouco tempo aí, houve-se uma descoberta de um planeta maior do que a Terra. E até então ninguém tinha enxergado esse planeta. E agora acharam esse planeta aí no universo. Okay? Então a criação de Deus, ela vai muito além do que nós conhecemos. É isso que precisa ficar claro para mim. Então o que o livro de Gênesis vai me trazer? Vai me trazer o princípio, eu preciso entender que é o princípio do quê? Da terra aqui onde nós vivemos. Não o princípio de toda a criação. Certo? É isso que eu preciso compreender. Que isso aqui é só o começo do que Deus fez aqui nessa terra. E que antes de Deus fazer isso aqui, Ele já é e sempre foi Deus. Certo? Porque senão eu acho que Deus surgiu aqui nesse dia. Né? Porque Deus ele não foi criado. Né? Ele é Deus. Então, toda a sua criação vem-se de tempos para cá, longe da nossa compreensão, muito além do que nós podemos compreender e entender, a Bíblia fala. Mas eu preciso entender o quê? Que Gênesis e toda a sua literatura bíblica vai me ensinar que Deus aqui está nos ensinando a viver de acordo a agradar a Deus onde? Nessa terra. Porém, a criação de Deus ela vai muito além daquilo que está escrito aqui. Ok? Porque senão eu acho que eu posso entender a Deus, que eu compreender a Deus, eu conheço, né? Tem gente que porque de Gênesis até lá Apocalipse acha que tem Deus na mão, né? Não, porque eu sei de tudo, nós não sabemos de nada. Se nós aprendermos a Bíblia, decorarmos cada versículo bíblico de Gênesis até Apocalipse, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação, porque isso aqui é manual de vida. A gente não errar, não se dar mal e agradar a Deus em todos os nossos caminhos. É só isso. Agora, eu conheço a Bíblia toda, agora quando eu falar Deus vai, não, Deus é Deus. Né? A sabedoria, o poder de criação dele vai além de todas as coisas. Então, por que ganhou-se o nome de Gênesis? Né? Foi uma do hebraico. Do hebraico veio a tradução de Bereshit, ou seja, traduzido de Gênesis, que significa o quê? A criação, ou a origem, ou o começo de alguma coisa. Ok? Então esse título de Gênesis já tem por si a tradução de começo, né? Ou princípio, ou até mesmo a origem de alguma coisa. No caso aqui, a origem do quê? Dos céus e a terra em que nós conhecemos. Qual que é o principal foco do livro de Gênesis? Apresentar a Deus e a sua criação. Apresentar Deus e toda a criação terrestre para nós. Então o propósito principal do livro de Gênesis é esse. E quem é o autor de Gênesis? Moisés? Dá-se a entender, né? A Bíblia fala isso, o próprio Jesus depois declara isso, né? Que Deus revelara a Moisés, mas em nenhuma parte da Bíblia você vai achar lá escrito, tá? Que Moisés, foi ele quem escreveu, ele se autodeclarando autor, não só de Gênesis, como do Pentateuco, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ao restante da Bíblia mostra que foi Moisés quem escreveu esses livros, ok? Mas tudo isso não aconteceu antes de Moisés? Foi. Então como que Moisés escreve isso? Da mesma maneira que Deus revela o Apocalipse para João, Deus revela para Moisés o princípio, tá certo? Então o Pentateuco, né, o livro de Gênesis, melhor dizendo, ele foi escrito por divina revelação. Do mesmo jeito que Deus mostra o fim para um, Ele mostra o começo para o outro, ok? Para que a gente pudesse então ter essa plena compreensão do trabalhar de Deus. Até aqui tranquilo. Ninguém dando um nó ainda na cabeça ainda não. Esquenta não que vai. Vamos chegar lá. O testemunho do restante da Bíblia, como eu disse aí, ele mostra que Moisés ele foi o autor, não só de Gênesis, mas dos 5 primeiros livros aí do Antigo Testamento. Tá certo?
Vamos ver o que diz lá em 1 Reis 2:3. Ou seja, ele escreveu porque o Senhor deu a revelação. Porque Sim. todas essas coisas, quando veio Moisés, já tinha acontecido. Sim, senhor. Ok? Ok. 1 Reis, capítulo 2, verso 3. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Aí Davi está instruindo o seu filho Salomão a obedecer as leis, ou seja, o Pentateuco, que é o que eles tinham até esse momento. Né? Eles não tinham a Bíblia que a gente tem hoje, mas eles tinham lá os pergaminhos, os escritos sagrados. E entre eles estavam o quê? O Corão, os 5 primeiros livros lá da Bíblia Sagrada e os mandamentos de Deus. Então aqui Davi já está testemunhando para o seu filho. Davi já está aqui testemunhando para o seu filho que quem escrevera os primeiros livros da Bíblia foram Moisés. Davi ele reconhece e ele dá testemunho disso. 2 Reis 14, verso 6. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. Ou seja, cada um ia pagar o preço da sua própria culpa, ok? Rapaz, profeta. Você está entendendo então o que a Bíblia ela vai testemunhar em diversos versículos, até aí para você poder ler depois, eu vou colocar na descrição do vídeo, depois, enfim, que a Bíblia testemunha que quem escreveu verdadeiramente esses livros foi Moisés, certo? Eu preciso entender que o livro de Gênesis ele é todo datado, né? Ele é toda a sua história aconteceu antes de Moisés. Porém, Deus dá a ele a revelação de compreender então todas essas coisas. E foi dado a ele a responsabilidade de escrever aí o livro de Gênesis por divina inspiração do Espírito Santo de Deus. Certo? Vamos lá. Então agora nós vamos pegar essa parte para compreender lá o começo das coisas. A Bíblia diz que Deus fez toda a sua criação no primeiro dia, né? A origem, o princípio da história da humanidade. Até calendário, digamos assim, né, para vocês aí na primeira folha. A origem, o princípio da história da humanidade. Aí segue 18 tópicos aí dentro desse princípio da história da humanidade, certo? Sendo eles aí a origem do universo e da vida, a origem da criação de Deus dentro do universo. E dentro dessa criação Deus traz agora o quê? A humanidade. Quando nós olhamos para a humanidade, nós olhamos para a criação do homem, Deus criou o homem perfeito ou imperfeito? Perfeito. Deus criou o homem perfeito. Deus fez uma criação para dar certo. Deus fez uma coisa para ser altamente funcional. O que é isso, pastor? As coisas funcionarem sem ninguém colocar as mãos. Antes do trabalho de Adão, Cuidado da terra. dar nome para os animais. Era o trabalho de Adão, dar atenção para Eva, que era sua esposa. Isso era o trabalho de Adão.
Adão não tinha que arar a terra. Adão não precisava plantar para colher. Ele não precisava. Por quê? A terra é altamente funcional. Deus criou a terra para ela funcionar sozinha, sem ninguém colocar a mão. Pastor, como é que é isso? A criação de Deus ela foi perfeita. Tanto que primeiro Deus cria tudo e só depois Deus cria o homem. Deus só criou o homem por último. Se Deus precisasse do homem para que a terra funcionasse, para que plantar, para colher, Deus tinha criado o homem primeiro. Tá certo? Mas por que hoje o homem tem que plantar então? Mas pastor, uma perguntinha. Não, é porque o Senhor ele criou tudo, por último ele criou a primeira pessoa do ser humano, que foi Adão e Eva, né? E ele criou Adão perfeito. Sim. Não foi? Sim. Mas nisso, Satanás já tinha sido expulso da terra? Sim. Então Deus sabia A terra não que... existia. Não foi expulso para a terra. A terra não existia. Bom, ela tinha sido expulso de lá. Expulso de lá. Então Deus já sabia que ele ia tentar lá a Eva, como ele fez. Sim. Como que ele criou perfeito, sabendo que o inimigo ia... Tá, mas Deus mandou dar ouvido para o inimigo. Qual foi a primeira instrução que Deus deu para Adão? tá, foi desobediência. Né? Deus já deixou ele muito bem avisado. Deus não deixou ele avisado. Eu só vou te pedir uma coisa. Eu te pedi todas as coisas. Todas as coisas que são sujeitas ao Adão. A terra, os animais, dominar sobre tudo. Eu só vou te dar uma única ordem e ele conseguiu. O Senhor pediu obedecer. Pela desobediência dele é que hoje o mundo está assim. Mas só... Calma, deixa eu explicar, meu negócio. Calma aí. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. O que acontece? A terra é altamente funcional. É para ela funcionar sozinha. O que eu preciso dizer? O homem hoje não dá certo desde aquele tempo para cá. O homem precisa da gente para nada. Pastor, mas eu prego muito. Querido, Deus não precisa de você para nada. Pastor, mas eu louvo muito. Deus não precisa de você para nada. Mas eu tenho fama. Deus não precisa de você para... Por que Deus nos usa? Pela tua infinita graça e misericórdia. Por que Deus criou o homem? Para o adorar. Para que Deus deu para nós a oportunidade de... Deus? Não, só pelo fato dele me deixar viver. Pastor, mas eu não sou fiel no meu carro ainda. Deus não deu uma casa. Porque Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Deus não precisa fazer nada para nós, querido. Ele é Deus. Só pelo simples fato de deixar você pisar sobre essa terra, nascer, nós já tínhamos que ser gratos a Ele. Está entendendo por quê? Porque Deus não precisava da gente para nada. A Bíblia diz que a terra se regava sozinha. Você tem noção do que é isso? A terra se regava sozinha. Os animais, eles mesmos plantam. Os pássaros lá da semente, come dos frutos e ele sai voando, e aquela sementinha que ele bicou lá, mais na frente ele deixa cair, e ela nasce, e ela cresce, e ela vira uma árvore. A terra, que é o que atrapalha hoje, e o homem precisa arar a terra. Por que o homem precisa arar a terra? Para tirar os abrolhos e os espinhos, ok? Antes do pecado, a terra não tinha abrolhos e nem espinhos. Ou seja, ela não precisava ser nada. Não tinha cipó atravessando no meio da... Certo? Não tinha. Então, a criação de Deus era altamente funcional. Quem estragou tudo? O homem. Nós estragamos a criação de Deus. Nós bagunçamos o universo. Nós estragamos o jardim do Éden. Por que nós? Continuando com a bagunça, né? A gente culpa Adão, certo? Mas a gente continua fazendo as mesmas coisas. Arar a terra, Deus fala que ele vai viver do suor do seu trabalho, quando? Depois do pecado. Antes do pecado, ele não precisava suar para comer, ele não precisava suar
para ter o seu conhecimento. Por quê, pastor? Porque nada dependia dele. Agora Deus falou, sabe por que você pecou? Sabe por que você caiu? Porque você está muito desocupado. Você está muito, né? A Eva está muito ouvindo para a serpente. Se ela estivesse ocupada, agora ela vai passar o dia correndo atrás do menino. Ela vai ter que lavar a roupa. Não, agora você. Agora não pode nesse negócio aqui. A cobra voava. Os animais não eram carnívoros, mas a bagunça veio para cá. Um equilíbrio de baixo do conosco. Quando você vem no equilíbrio de Deus, quando você obedece a palavra de Deus, quando você anda nos caminhos que Deus estabeleceu para você, tem algumas dificuldades, mas no final vai dar tudo certo. Por quê? Porque Deus fez tudo para funcionar na minha e na sua vida. E por que às vezes as coisas não funcionam? Porque a gente vai lá e põe a mão. Está entendendo? Confiar mais em Deus. O que a gente precisa? Obedecer a Deus. O próprio Deus deixou um ensinamento para nós maravilhoso. Quando, pastor? No 7º dia. O que Deus fez? Nada. Hoje em dia, muitas das vezes, a gente não para nem para ouvir Deus falar. A gente quer que Deus fala, estando no meio da correria. Eu não vou parar para te dar atenção. Eu não vou parar para ouvir o Senhor falar comigo. O que Deus precisa? Pelo menos um dia. Pelo menos um dia. Você pare para ouvir Ele falar com você. Ele não podia ter falado com Moisés, antes dele chamar Moisés para libertar o povo, em qualquer outro lugar. Mas ele esperou Moisés subir uma montanha. Ele esperou Moisés estar sozinho, sem nenhuma outra distração. E Deus agora chama a atenção de Moisés, fazendo a sarça pegar fogo. Eu quero falar com você. Sabe por que às vezes Deus fecha a porta de emprego? Às vezes Deus bagunça até com relacionamentos, porque às vezes Deus precisa parar tudo ao seu redor para você prestar atenção no que Ele está falando. Não precisaria, se nós tivéssemos a consciência que em algum momento a gente tem que fazer o quê? Parar para ouvir e receber as instruções de Deus na nossa vida. É difícil? Não é, mas a gente complica. Não era para ser difícil, mas a gente vai lá e complica. O livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai mostrar para nós o princípio da história da humanidade. Como começou essas coisas? Como que aconteceu tudo isso? Como que Deus ele vem destrinchando isso ao passo ao longo da história? Onde que começa a criação de Deus? O livro de Gênesis mostra para nós o princípio da igreja. Mostra para nós o princípio. Deus não quer dinheiro, mas Deus quer obediência. Deus quer que eu mostre para Ele que o meu coração não está em nenhuma outra coisa a não ser nele. Tinha necessidade de Abel e Caim oferecer alguma coisa para Deus? Foi Deus que deu tudo para eles. Quem criou céus e terra? Quem fez todas as coisas? Deus. Então Deus precisava devolver, dar alguma coisa para Deus? Não. É Senhor de tudo. O que acontece? Nós bagunçamos as coisas. Nós estragamos as coisas. Eles sabiam que Deus não precisava daquilo. Mas mesmo assim, eles ofertavam a Deus. Porque é o melhor que nós temos. E nós vamos ofertar a Ti.
é a primeira que a Bíblia nos mostra Abel ofertando a Deus como alguém que já sabia o que era ofertar a Deus. Ele já tinha um altar, ou eles montaram o altar lá na hora? Não, ele já. Então o culto para ele já era uma rotina, já era uma realidade. O que aconteceu naquele dia foi que o coração de Deus. Eu cansei de falar isso aqui, repito de falar. O problema de Caim tá? Porque Deus não precisava de nenhuma daquelas coisas. Mas o que veio se apresentar diante de Deus não tinha intenção de estar diante da presença de Deus. Ele veio com o coração invejoso acerca do seu irmão. Ele mesmo olhou como alguém que já era melhor do que ele. Por quê, pastor? Porque não estava olhando mais para Deus. Se você perguntar qual foi a oferta que Abel trouxe antes daquela, talvez Caim não soubesse. Por quê? Porque o coração dele ainda está em Deus. Quando eu começo a tirar os meus olhos de Deus e do trabalhar de Deus, eu começo a enxergar coisas que não é para me ver. Eu começo a me meter em situações que não é para mim estar. E eu começo a viver o quê? As consequências disso. Lembra do ensinamento passado? Consequências trágicas de escolhas erradas. Olhar o que o seu irmão estava fazendo, em vez de prestar atenção na oferta que ele estava trazendo diante do Deus Todo-Poderoso. Deus não precisava de nada daquilo, mas Deus queria ver a intenção do coração de Abel e de Caim naquele dia. E ele apresenta diante de mim e diante de você. E se hoje fosse o dia do sacrifício para mim? Se fosse o dia do hoje, o que nós temos para apresentar diante do Senhor? Como princípio da criação, como um coração grato a Deus por aquilo que Deus ele tem feito. Eu não estou falando de oferta financeira, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da melhor oferta que você pode trazer para Deus. O que você tem de mais precioso, que é a sua vida, o seu coração ligado verdadeiramente em Deus. E Deus traz o livro de Gênesis para nos mostrar todos esses pormenores que às vezes nós lemos e relemos e acabamos passando batido de tudo aquilo que Deus ele tem feito na nossa vida. Ok? Eu preciso entender que os animais, os peixes, a água, o sol, a lua, tudo foi criado para o benefício do homem. Deus não precisa do sol, Deus não precisa da lua, Deus não precisa da terra, Deus não precisa das frutas, Deus não precisa de nada. Ele é Deus. E por que Deus criou todas essas coisas? Para nós. Aí a gente ora, Deus, o Senhor não me ama não. O Senhor não fez nada por mim. O Senhor não faz o que eu peço. O Senhor não... Rapaz, será que nós não estamos sendo um pouco ingratos com Deus, não? Será que nós não estamos deixando de perceber aquilo que Ele já fez por nós? A questão é que nós estamos tão bem cuidados que nós não percebemos o cuidado que Deus já teve por nós. Porque a Bíblia deixa claro que a vontade do inimigo para nós é o quê? Matar. É destruir. Ok? Então se você não está morto e não está destruído, é porque tem uma mão potente e poderosa sobre a sua vida e sobre a sua casa. Glória a Deus. E nós estamos chorando por causa de migalhas, estamos chorando por causa de dinheiro, estamos chorando por causa de bens, e não estamos enxergando o bem mais precioso de Deus na nossa vida, que é o quê? O amor dele para conosco, de nos deixar acordar mais um dia bem, respirar e dizer, Senhor, glória a Deus por isso. Pergunta para alguém que está passando aí, que enfrentou essa pandemia com mais força, que escapou desse mal aí. Qual que é o seu maior bem hoje? A sua maior alegria? É poder respirar. É conseguir retomar o fôlego. E a gente joga fora todo dia e nem percebe o cuidado de Deus.
Jogamos fora o bem mais precioso que Deus nos deu e não percebemos. Por quê? A gente recebe o que Ele tem de mais precioso para nós, o ar puro, e o que a gente devolve? Gás venenoso para a natureza. A gente recebe o oxigênio, o gás carbônico e toma, né? Oxigênio para lá, tome. Esse gás que a gente respira, ele não serve nem para a gente inspirar ele de novo. É o que o corpo rejeitou, a gente respira, o corpo absorve todos os nutrientes e ele descarta só aquilo que ele não precisa. E ele não serve nem para a gente respirar de novo. Você vê como que Deus é bom? Ou seja, esse oxigênio ele é renovado a todo tempo, todo dia, por causa de quem? Por causa de nós. Deus fez tudo isso para quem? Para nós. Os céus não precisam de nada disso que existe aqui. O físico, o material. O céu não precisa de nenhuma dessas coisas. Mas nós precisamos. Você consegue entender o cuidado de Deus pela sua vida agora? Você consegue entender o amor que Deus tem pela sua vida? De não deixar faltar o oxigênio para você acordar. Não deixar te faltar forças. Não te deixar faltar vigor. E às vezes nós fazemos até mau uso do cuidado de Deus para com a nossa vida. Sim ou não? É só porque eu entendo que às vezes eu extrapolo um pouquinho na dose, né? A gente se esforça um pouco mais e faz o que não é para fazer, depois não. Deus fez as coisas para nós aproveitarmos com equilíbrio. A gente quer aproveitar tudo de uma vez só, não aproveita nada e está reclamando como se Deus não estivesse fazendo nada para nos abençoar e nem para cuidar da nossa vida. Ok? Perguntei alguma coisa? Não. Aí a gente entra na questão que a Natânia colocou. Mas Deus colocou o homem na terra e Deus já tinha expulsado o diabo lá do céu. Porque Deus sabia que ia dar errado. Tinha a possibilidade das coisas dar errado. Deus sabia que ia dar errado. Mas o que Ele fez com nós? Nos deu um voto de confiança. E Ele continua fazendo isso até hoje. Matou, roubou, fez, aconteceu, agora está na igreja. Agora é santo. Por quê? Porque Deus concedeu uma oportunidade. Brinca para ver. Ele deu oportunidade para Adão? Deu oportunidade para Adão fazer o que era certo. Mas ele escolheu fazer o errado. E ele pagou as consequências por isso. Sim ou não? Então Deus nos dá condições de fazer o que é certo. Se a gente escolher fazer errado, as consequências nós vamos pagar, querido. Crente, não crente, filho de crente, obreiro, não obreiro. Irmão, vai pagar as consequências quando acabou. A conta, uma hora ela chega, uma hora ela vem e nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus e prestar conta por aquilo que fazemos. Ok? O mal existe, ele está aí, ele não é escondido de ninguém. Só existe uma coisa que Deus não criou. O quê? O mal, a inveja. A Bíblia diz que Deus criou o mal. Mas que mal foi esse? Eu já expliquei isso para vocês. Que mal é esse que a Bíblia diz que Deus criou? O mal com L. Não foi um mal com U. Não foi um mal de caráter ruim. Qual foi o mal que Deus criou? O mau funcionamento. Deus criou a terra, os elementos, altamente funcional, aquilo que eu disse. Deus criou tudo perfeito. No meio dessa perfeição, Deus colocou o quê? A árvore do bem e do mal. Disse, nessa aqui você não toca. Qual foi o mal que Deus criou? Essa provinha aí, essa árvore aí. Não mexe, não toca. Deus não fez nada de ruim para ninguém. Adão tinha a opção de não fazer errado. Ok? Ele criou ou ele permitiu que esse mal... Não, quem colocou a árvore lá? Foi Deus. Ele disse que Deus colocou no meio do jardim. Tá? Então assim, Deus deu ordem, a terra gerou de tudo. Plantas e tal, e alimentos e frutos, a terra criou. Mas a Bíblia vai dizer que Deus plantou no meio do jardim. Deus foi lá e colocou essa árvore do conhecimento, do bem e do mal. Deus colocou lá. E falou, não mexe, não toca. Foi aonde Ele nos deu o livre arbítrio. Esse foi o mal que Deus criou. Deixar a gente decidir alguma coisa. Senão ficaria muito fácil a vida, né? Entendeu? O mal que Deus criou.
dá o livre-arbítrio para nós. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, estava tudo certo, estava tudo funcionando. Mas por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Para que ele venceu a diferença. Porque os anjos, apesar de terem um livre-arbítrio, eles não fazem uso. Eles não tomam uma atitude sem a permissão de Deus. E o único que tomou, que decidiu usar isso, o que aconteceu? Se lascou. Os outros aprenderam. Até essa parte que decidiu usar o livre-arbítrio também se arrebentou. Então o livre-arbítrio vem depois que Satanás foi expulso do céu. Que quando ele viu a rebelião de Satanás... Não, para nós, para Satanás, os anjos sempre tiveram livre-arbítrio. Porque a intenção de Deus, olha como que Deus é. Deus é tão grande, é tão poderoso, que ele não tem o ego ferido de levantar um pobre coitado de nós e fazer da gente príncipe, igual ele fez com Davi, igual ele fez com José, igual ele fez com outros. Deus não fere em nada a santidade de Deus, pegar alguém e levantar do pó e da cinza e fazer desse alguém um alguém importante, certo? Tanto que ele, sendo Deus, ele pega o seu Filho Jesus Cristo, ou seja, a primeira criação, o primeiro anjo criado, e deixa ele governar junto consigo. Olha só. E o Espírito Santo junto. Está entendendo? Ele não eleva os dois, mas ele se rebaixa. Não se submete a eles, mas ele aceita a vontade deles. Ok? Porque no Velho Testamento nós vamos ver Deus se apresentando ao homem e coisas terríveis aconteciam, porque o homem não entendia e nem obedecia a Deus. Jesus vem e disse: deixa eu tentar. O que Deus faz? Vai lá. Se fosse outro, vai dizer: não, Deus, sou eu que mando na bagaça aqui, eu que sou Deus. Está pensando o quê? Não, eu que vou de novo. Se quiser, ele disse: não, eu meto fogo em tudo lá, acabo com tudo. Eu disse: não, faz do seu jeito. Tanto que quando foi para Deus, que Deus viu que ele iria intervir, que foi no momento lá da crucificação de Jesus, o que ele faz? Vira as costas e sai de mansinho para não intervir naquele momento. Por quê? Porque ele tinha dado autonomia para Cristo fazer conforme o desígnio do seu próprio coração. E já a vontade de Satanás era o quê? Sair debaixo da obediência de Deus. Ser acima, ser mais que Deus, ser tudo, mandar em tudo sozinho. Deus falou: aí não vai dar, não, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Está entendendo onde as coisas deram errado? Quando os anjos começaram a querer tomar decisões por si. Quando as coisas começam a dar errado na vida do crente? Quando ele acha que já sabe de tudo e pode governar a sua própria vida, que está tudo certo, que não precisa mais ouvir e nem receber e nem atender os conselhos de Deus na sua vida. Está entendendo? Ou seja, se não fosse o livre-arbítrio, tinha dado tudo certo. Mas por que Deus deu o livre-arbítrio, então, mesmo sabendo que podia dar errado? Onde? Deus, quando Deus criou o homem, Deus falou o quê? Vou fazer o quê? Vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Deus queria alguém que fosse igual a ele. Não em poder e em majestade, está entendendo? Mas podendo decidir e escolher o que é certo. Porque se Deus quisesse ser mal, Deus podia ser mal, sim ou não? Ele é Deus. Deus não podia escolher, vou acabar com você, é ruim agora. Sim ou não? Sim. Quem quer mudar isso? Ele é Deus. Se Deus amanhã, é porque Deus não dorme, mas digamos assim, né, suponhamos que Deus acordasse amanhã e dissesse: vou ser ruim agora. Vou mostrar, vou ser ruim. Está entendendo? Se Deus acordasse amanhã, suponhamos, não, a partir de agora eu vou ser ruim. Ele pode, ele é Deus. Mas ele decidiu o quê? Ser justo. E a justiça de Deus pode ser ruim para alguém, para alguns. Para quem? Para aqueles que estão contrário
aquilo que é justo, para aqueles que estão contra o que é certo, para aqueles que estão longe da vontade de Deus. Deu para entender? Então, por que Deus deu ao homem o livre-arbítrio? Eu acabei de falar, porque Deus queria alguém semelhante a ele, que mesmo tendo a opção de fazer errado ou fazer o que é ruim, igual a Deus, Deus tem a opção de fazer o que é ruim? Tem, ele é Deus. Mas ele decide fazer o quê? O que é justo e o que é certo. Por que Deus deu o livre-arbítrio para o homem? Porque ele espera que a gente escolha o que é certo. Que a gente faça o que é correto, mesmo tendo a possibilidade de fazer errado. Está entendendo? Aí a gente mata aquela questão. Por que Deus deixou o homem, o Satanás lá perto do homem, se Deus sabia que por quê? Porque Deus é justo. Escuta o que ele tem para falar. Se você achar que ele está certo, você fica do lado dele. Porque que justiça é essa? Se Deus escondesse Satanás debaixo de um tapete e a gente não soubesse da história, porque Deus é Deus, porque só tem Deus, porque Deus... Não, está aí, ó. Vocês têm o direito de ouvi-lo. Né? Ninguém pode ser condenado sem antes passar por ser julgado. Então vocês podem julgar. Olha aí. Olha o que ele fez, está escrito aí. Olha quais são as vontades e os desejos dele. Olha o que ele busca fazer contra a sua vida. Aqui está o que eu quero fazer por vocês. Agora vocês têm o poder de escolha, de decidir. Certo? Então isso aí já vem lá do século passado, de muitos anos, e até hoje nós levamos conosco, né? Porque quando o nosso filho é pequeno, nós ensinamos o caminho certo. Sim. Ó, olha, ensinando, o caminho é esse. Você que sabe. Se você quebrar a cara amanhã, não vem chorar para mim, porque eu te falei, eu te expliquei. Você está ouvindo? No meu caso. No caso, eu Por isso conheci o errado. Sim. E hoje o caminho pelo certo. Eu ensino para o meu filho o quê? Ó, o certo e o errado é esse. Então você escolhe. Se pecar, se fazer merda aí, ó, arque com as suas consequências. Foi esse livramento que Deus deu a Adão e Eva no momento. Sim, e aos anjos até hoje. Os anjos têm o livre-arbítrio dado por Deus. É um conselho de pai de séculos. Né? É um conselho do pai dos pais. Deus aconselha, ele fala, está aí a sua palavra, os seus mandamentos, e aquele que não segue, o que acontece? Quebra a cara. É a mesma coisa daquele que recebe o conselho dos pais. E aí quando a coisa dá errado depois, bem que a minha mãe falou. Bem que o meu pai avisou. A Bíblia fala o que para nós? Ensina a criança no caminho que deve andar. E a Bíblia não esconde não. Pode ser que lá longe ele se desvie do caminho que é certo. Mas, todavia, Deus vai fazê-lo lembrar do caminho que ele foi ensinado. Certo? Diz aí. Você fala. Por isso que... Eu tenho que falar, não querendo ser advogada de Satanás, né? Mas a escolha de ser mal é nossa, né? Satanás ele só dá aquela brechinha, mas nós que temos as escolhas de ser bom, então fazer o mal ou não. Ou seja, o caráter é nosso, não é ele que foi não. Por isso que ele sai de mansinho depois e diz, não fiz. Por isso que ele nem pode nos selar a força, justamente por isso. É aquilo, né? Ele te oferece o prato, mas não te obriga a comer. Entendeu? Ele põe diante de você. E aí você tem o poder de fácil, decidir. né? Só com a culpa nele, olha, tô libertado. Mas a gente bem procura, né? Mas Jesus também não foi tentado? Então, mas não caiu. E a gente cai porque a gente já tem esse caráter. Aí o camarada vai lá, erra, depois vem com aquela famosa desculpa. Mas a carne é fraca. O pecado é vitamina para fortalecer a carne. Se a carne já está fraca, tu vai tomar veneno, praga. Enfraquecer mais? Vai morrer. Né? Se já está ruim, já está doendo, a carne é fraca. A carne é fraca e tu vai tomar veneno, um remédio. Busca a cura. Deus fez um teste, viu? Quando ele permite. Ele fez um teste. Está entendendo? Então Deus não criou nada de ruim. Deus deixou uma opção. Porque Deus queria alguém que fosse como Ele. Eu acabei de falar isso. Qual que é a vontade de Deus para nós? Que a gente seja como Ele. Não em poder, em majestade, mandando raio, bola de fogo para nenhum lugar. Não é isso. Como que eu posso ser semelhante a Deus? Fazendo o que é justo. Tendo um caráter de Deus na minha vida. Tendo um caráter cristão. Fazendo apenas aquilo que Cristo faria se estivesse no meu lugar. É fácil? É não. É não. Porque a gente vai ler aqui a história de Jesus, a gente vê coisa que Jesus passou, que serve você
ia dar ruim no meio do caminho. Não ia dar certo, não. Aqueles fariseus me mitigando todo dia. Eu ia entrar um dia com um pedaço de madeira naquele lugar e não ia dar bom. Na tentação mesmo, né? A pessoa, toda a sua vida ali, vivendo, né, de favor aqui, ali, aí parece um camarada lá, vou te dar tudo que você sempre. Eu tô só fazendo bem, o pessoal ainda vem falar que eu sou É, o demônio que nem tá entendendo? os fariseus que falam. Então eu vou aceitar. Tanto que, se nós parar para refletir, quando Deus criou o mundo e fez o Adão e Eva, depois que eles procriaram, fizeram a população toda, ele mesmo revoltado com tudo aquilo pela criação dele, ele ainda deixou que o filho dele viesse aqui ensinar de novo, né? Duas vezes, né? 2 vezes. E aí nós temos desculpa? Não. Não temos desculpa. Mas nós inventamos. É do ser humano ingratidão, né, cara? É bem por aí. Porque se parar para pensar o que você está ensinando aí, poxa, ele já fez a criação perfeita, fez tudo funcionando, deu a opção por ele ser justo, ele deu a opção da maldade por ele ser justo. Para não esconder, porque nós não pode esconder, a mesma coisa do nosso filho. Você entendeu? Não pode esconder dele que está em mal. Tem um mal Não aí. adianta você esconder seu filho dentro daquela caixinha, porque quando ele se soltar vai ser que não. Cachorro com o sol da colheita. Deus fez a mesma coisa com nós. Não, eu vou te mostrar, tá aqui, ó, é isso. Você tem, né? Esses Uma 2 opção. caminhos aí, você tem opção. O que você vai Aí decidir? vai lá, o homem se contamina, peca, erra, aí ele fala, agora vai viver de sua terra, a mulher dos suas dores e tudo mais. E Deus viu aquilo virando um bolo cada vez pior. Da outra segunda opção, que é Jesus Cristo, para ensinar o caminho, para vir em forma de homem de carne, para falar assim, ó, vocês podem, vocês conseguem, Sim. basta querer e ouvir. E Jesus ensina todo o caminho, e mesmo assim, nós ainda conseguimos insistir no... Entendeu? Ó, Deus criou o pecado. Ou perdão, Deus criou o homem. Mas o pecado, quem criou o pecado? De onde que foi gerado o pecado? Nem o diabo não criou o pecado. Ele dá a sementinha. Né? Ele dá só a sementinha. Não é isso que a Bíblia fala? Sim. E aí o pecado, ele é o quê? Gerado. Para o pecado ser gerado, ele precisa do quê? Ser gerado, ele precisa de um ventre. Ele precisa ser alimentado. E o pecado só nasce porque a gente alimenta ele. O pecado só nasce porque ele encontra um ventre para crescer. Que ventre é esse? A Bíblia fala que ele não vai existir na minha vida. Por quê? Porque eu vou estar diante da ordenança divina. Então Deus não cria o pecado. O pecado ele é originado onde? Dentro do homem. O homem se torna uma incubadora para o pecado. O diabo inventou o pecado, mas ele não criou, não gerou. Quem gera o pecado? Somos nós. O diabo não pode pôr o pecado dentro de você. Ele põe a intenção de pecar. E aí nós geramos o pecado. Trazemos Logo o a pecado. semente, se você abrir a terra e adubar, É bem isso mesmo. Entendeu? Não, o diabo me fez pecar. Mentira! O diabo não fez pecado. O diabo mostrou o pecado para você. Só mostrou. Aí a gente, é igual quando está vendo aqueles coisas de comida, né? A gente está assistindo e sente até o gosto, o sabor, né, daquilo. Por quê? Porque eu tenho desejo, eu tenho vontade. Então isso estimula os meus instintos de maneira que você acaba, né, tendo vontade, sentindo às vezes até o gosto daquilo ali, de se alimentar. Assim é o pecado. O inimigo ele vem e ele mostra. Foi assim que ele fez com ela? O que ele fez? Sente o cheiro. você pode. Olha como é bonito. Pode. Você pode. Opa, por que não? Vou provar. Né? Se ele pudesse pôr a força, ele abre a boca, tazanando na sua. Então o pecado, o erro, não. Ele não O diabo não pode, ele não põe o pecado Não dentro põe de pra você. nossa vida. Não, ele só mostra. Ele A só mesma põe a coisa intenção. é quando nós estamos no erro, né? Se nós estamos bem, tranquilo, o inimigo vai gritar. Ele vai gritar, né? Como Jesus nos ensinou que nós podemos vencer. Basta negar.
Então, quando a pessoa dá a brecha, depois que deu a brecha, deu lugar, aí sim ele tem autoridade, porque nós deixamos. Nós nunca, então quer dizer, nós nunca podemos culpar o diabo, porque nós aprendemos a tudo a culpar. É o Satanás, é o inimigo, é ele, não. Se a partir do momento que ele jogar a seta ou a semente, nós bloquear tudo o pensamento, a vontade dele, nós nunca cairemos em tentação, né? Pois é. Por quê? Porque o pecado ele tem três fontes, né? O pecado ele é pecado, mas ele tem três fontes que traz, três rios que trazem o pecado até nós. Que rios são esses? Eu já expliquei isso em outro ensinamento. As fontes do pecado. Quais são as fontes do pecado? Por onde que esses rios são esses que ele vem e ele chega até nós? O desejo, o mundo, a nossa carne, né? Os desejos carnais que temos e desenvolvemos ao longo da nossa vida, e as tentações. Tentação não é pecado. Jesus ele foi tentado. Qual o pecado? É deixar a tentação entrar. A tentação vai lá e bate na porta. Você faz igual José, sai daqui, tentação. Você não pecou. Mas se abre a porta, pronto, o pecado chega até você. Certo? Então você tem aí como fonte do pecado o mundo, a carne e as tentações. Ok? Tudo isso orquestrado, administrado pelo próprio Satanás. Né? Porque quando eu falo tentações, quem está por trás disso aqui? Satanás. O próprio Satanás. Quando eu falo aqui da carne, quem vai lá estimula os desejos da minha carne? É igual o frio, né? Você sai no vento, sem blusa de frio, e aí bate aquele vento, você se arrepia. Assim é a tentação da carne. Já vem, passa perto de você com um prato, você sente o cheiro, opa, é bom. E o mundo, o que é o mundo? Ele mostra lá de longe, certo? Você não olha, você está no lugar errado. Olha como que é as coisas por aqui. Agora ele fez com Jesus lá no final. Então levou Jesus lá no pico mais alto e mostrou tudo aquilo, certo? Então o pecado teve origem. Ele nasceu onde? No coração de Eva. Foi transplantado, transpassado para o coração de Adão. Mas mesmo eles tendo o pecado, não tirou de Deus o desejo de estar com eles. Você não sabia que Deus já sabia que eles tinham pecado? A Bíblia diz que toda tarde Deus ia lá visitar eles. Né? Você acha que Deus não sabia que eles tinham pecado ainda? Deus que tudo sabe, tudo vê. Tanto que Deus chega, qual a primeira coisa que Deus fala? Adão, Onde você está? você se escondeu aonde? Mas quem falou para o Senhor que eu me escondi? Eu vi o Senhor vindo e eu me escondi por causa de todo mundo. Ah, você está no... Quem foi que falou para você para mim? Porque eu não te criei para ver essas coisas. Te dei olhos puros, te dei olhos santos, te dei uma visão aguçada, para você perceber só aquilo que é bom, para você enxergar somente os seus interesses. Quem foi que mostrou para você que você está vendo? Eita! Aí Deus traz eles ali à sua presença, repreende eles, faz para eles ali vestes, né? E aí vem o primeiro sacrifício de sangue, para cobrir ou encobrir um pecado, né? Para encobrir a nudez deles. E de lá até Cristo, sacrifícios e sacrifícios precisaram ser feitos para que pecados fossem ocultados, para que pecados fossem sepultados. Mas hoje, graças a Deus e ao seu Filho amado Jesus Cristo, nós não precisamos mais fazer sacrifício de sangue, porque Cristo foi o sacrifício perfeito por mim e por você. E hoje o que nós precisamos? Então somente aceitar a Cristo como meu único, suficiente Salvador. Aí a graça de Cristo me cobre. A graça de Cristo lava e limpa todos os meus pecados. Isso se eu passar a andar no caminho reto, no caminho direito. Porque senão eu vou continuar, né, vou ser limpo daqueles pecados e voltar para uma vida miserável, longe de Deus. Eu vou adquirir novos pecados. Certo? Então,
O Senhor agora, a intenção de Deus é o quê? Não deixar o homem caído. Porque Deus podia ter olhado para Adão e Eva e ter dito, não, vocês caíram, vocês pecaram, para longe de mim, some para lá, não quero mais ver vocês. Não, Deus vai lá, veste eles, traz eles para a sua presença e diz, olha, vocês não são mais dignos de estar dentro do jardim do Éden. Mas eu vou dar uma oportunidade para vocês. Vocês vão ficar ocupadinhos agora um pouco, vocês vão arar a terra, vocês vão trabalhar um pouquinho, para vocês aprenderem a dar valor naquilo que até agora eu tenho dado de mão beijada para vocês e vocês não têm percebido. Certo? E aí Deus deixa que eles ali tocassem as suas vidas, mas Deus não deixa de abençoá-los. Tanto que a gente vê Deus lá, né? Os meninos ofertando. Quem ensinou eles a ofertar? Os pais. Adão. Certo? Adão ensina eles a agradarem a Deus e a cultuarem a Deus. Você acha que se Adão não sentisse a presença de Deus, não percebesse que Deus estava ali, ele iria ensinar os seus filhos a adorar a Deus? Mas ele aprendeu a lição. Porque se é outro, ia falar, não, Deus jogou a gente para fora do jardim. Deus colocou, não, vamos andar com Satanás agora. Porque Deus não fez o que a gente queria, Deus não cuidou de nós como nós queríamos, então agora... Deus não deu o sentimento do arrependimento. Né? Mas Deus não. Deus provou eles e enxergou neles o quê? O arrependimento. E por enxergar o arrependimento na vida deles, Deus continua cuidando. Por enxergar o arrependimento, Deus continua abençoando. Por enxergar que eles tinham intenção de mudar de vida, Deus permanece no meio deles. Tanto que quando um filho mata o outro lá, quando Caim mata Abel, quem se apresenta para Caim? O próprio Deus. Adão não tinha nem se dado conta ainda de que o filho tinha matado o outro. Mas Deus, todavia, já estava de olho em Caim, dizendo, o que você fez com o seu irmão? Ah, não, Deus, agora pronto, agora eu sou do meu irmão, agora eu sou guarda dele. Você está muito engraçadinho, rapaz. O sangue do seu irmão está clamando por justiça. E não tem mais ninguém que possa ter feito isso com ele aqui, a não ser você. Eu não sou besta. Né? Aí ele já começa a chorar, mas agora o Senhor vai pôr a marca em mim, quem me encontrar vai me matar, porque vai saber que a ira do Senhor é sobre mim. Já terminou. Né? Mas o próprio Deus disse o que para ele? Não, eu vou te poupar, ninguém vai pôr a mão em você, fique tranquilo, certo? Eu vou abençoar a sua vida, mas você vai pagar as consequências do que você fez aí com o seu irmão, certo? Então nós enxergamos aí a origem do pecado, o resumo aí da criação, a tentação e a queda, as consequências da queda, né? Que eles se afastaram de Deus, tiveram que começar a trabalhar arduamente, e a origem do que é? Da civilização, o começo de novas terras, de novas fontes, o começo e o princípio de tudo. Passando por esse caminho, a gente vê que quando o menino sai dali, ele sai da casa dos seus pais e ele se casa lá numa terra longínqua. Aí a gente cruza com a primeira discussão teológica da história. Onde que esse menino arrumou uma mulher para casar? Se os dois que nasceram, né, eram homens, os dois meninos, e um foi morto pelo próprio irmão. Os pais ainda, a Bíblia não mostra que eles tinham outros filhos. E aonde que esse menino agora arruma uma mulher para casar? Eu sempre tive essa dúvida, já perguntei várias vezes, mas nunca ninguém respondeu. Eu te respondi já, você que não guardou. Não entendi, não quero ouvir de novo. Vamos lá. Nós temos duas bases teológicas. Eu tenho, aqui eu adotei por mim, que eu compreendi, tá? Estudando a palavra com verdade. Mas a Bíblia não diz nem aprova uma e nem a outra. Tá? Eu adotei uma. A primeira discussão teológica aí, chegaram no consenso de que Adão e Eva tiveram outros filhos e tal, e ele tinha se casado com uma irmã sua, enfim, né, que nasceu e foi embora dali da casa dos seus pais. Bom, se o rapaz
sendo homem, sendo moço, sendo viril, morava ainda com seus pais, que liberdade é essa que Adão e Eva teriam dado para uma filha? Morar sozinha, ao deriva no longo da vida? Eu não aceito isso para mim, tá? Para mim, para mim não cola isso de que ele se casou com uma das suas irmãs. Quando nós estamos lendo o livro de Gênesis, os primeiros versículos, o que a Bíblia fala? Que a terra criou seres viventes de todas as espécies, macho e fêmea. Não foi Deus quem foi lá e fez. Ele deu ordem e a terra gerou seres de todos os tipos, tamanhos, cores. O que ajuda aí. O que nós aprendemos na escola? Que o homem é a evolução, o que a ciência diz? Que o homem é a evolução do macaco. Por quê? Como que a ciência chegou nesse... Pastor, então você acredita como a evolução do macaco? Não acredito que o homem é a evolução do macaco. Não é isso que eu acredito. Mas o que a história não entende? Da onde saiu o homem? Como que ele se procriou? Tá? Então, nós temos o macaco desde a criação. Qual que é o ser mais parecido com o macaco? O homem. Então, a ciência chega nesse entendimento de que o homem teria evoluído. Pastor, você acredita na ciência também? Não acredito na ciência também. Não é isso que eu tenho por verdade. Então, o que eu entendo? Quando Deus vai criar o homem, eu vi que Deus não cria nada novo. Como você apresenta um produto novo para alguém? Hoje é muito fácil entender isso. Meu Deus, está difícil hoje essa coisa. Como que são feitas hoje as propagandas? Como que são feitas hoje as propagandas? Como que se apresenta um produto que ninguém conhece? Propaganda. Na televisão, você vai apresentar o produto. Olha, isso aqui serve para isso, serve para aquilo. Nós desenvolvemos esse produto a partir daquela matéria-prima, enfim. Quando Deus vai apresentar o homem para os anjos, o que Deus fala? Eu vou fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Então o homem era novidade para eles? Não, senão Deus tinha feito primeiro e dito depois. Vem cá, Lucas. Vai apanhar agora. Quando você filha vai estar na porrada. Deus teria criado, falado, isso aqui é o homem. Não parece não, mas é. Né? Deus teria mostrado para ele o homem. E o homem não está presente. Obrigado. Deus está numa reunião e o homem não está presente. O que Deus fala? Eu vou fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Qual que é o produto novo? Não é o homem, é a imagem e semelhança. O homem não era novidade. O homem não era novidade. O homem não é o produto novo. O que é o produto novo? A imagem e semelhança de Deus. Deus disse, eu vou fazer do homem a minha imagem e semelhança. Qual que é a novidade? O homem ser igual a Deus. Então o homem não era novidade. O que eu compreendo? Eu compreendo que no mesmo momento que a terra gerou seres viventes, amém, além dos animais, além dos macacos, além dos primatas, a terra criou também um ser humano. Que hoje a história chama de homem das cavernas, né? Aquele homenzinho mais parecido com um animal do que com um homem. Não uma evolução do macaco, não, mas um homem mais matuto, sabe? Mais sem nada de Deus, tá? Um homem mais terra, mais bruto, uma coisa mais, sabe, ligado à terra. Você está me deixando doido. Não. Mas quando ele fez Adão, ele não fez do barro? Não, foi Calma. Deus fez Adão. Deus, eu estou falando a terra. A terra fez quem? Vamos lá. Bíblia. Não entendeu. Não entendeu isso que você estava perguntando.
Bíblia. Ele fez primeiro Adão, depois a terra. Gênesis não, 1. né? Depois Calma aí. o Adão. O Adão primeiro. Quando Deus fez o Adão, não tinha. Por que a terra não tinha criado já seres? Adão foi o último ser criado. Deus criou tudo. A terra criou animais, criou todo tipo de animais e vegetação. Deus criou o homem depois que a terra já estava pronta. Então a semelhança seria o Adão. O Adão não seria o homem, então. Ele fez Adão para ser mais parecido com ele. Sim, tá. O homem não era novidade. É isso que eu estou entendendo aqui. Eu estou mostrando para você aqui o seguinte. Ó, Gênesis 1:12. Isso aí sempre deu nó na minha cabeça. Eu preciso Gênesis saber. 1:11, vamos lá. Irmão, isso aqui, nós estamos lendo o livro, você precisa entender que Gênesis é igual a Apocalipse. Gênesis é igual a Apocalipse. Apocalipse vai falar do final. Gênesis fala do princípio. O homem não tinha totalidade disso. Tá ok? Ele está ensinando uma coisa que ele não viu acontecer. Gênesis 1:11. E disse Deus: produza a terra erva verde, e erva que dê semente, e árvore frutífera que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Você citar aí, mano, se quiser. E a terra produziu erva, dando aqui. Produza. 21. Qual? 21. Disse Deus produza. Isso aqui. E disse Deus: produz de alma vivente e voem, e aves que voem sobre a face da expansão dos céus. Quem criou? Deus. Não. Deus mandou a água, se vira, produza aí você. Deus deu ordem para a água. Deus tirou uma ordem de produção, ok? E mandou para a água. Qual foi essa ordem? E disse Deus: produzam as águas. Quem vai produzir? As águas. Deus não está fazendo nada. Deus está mandando a água se virar e produzir répteis de alma vivente e aves que voem sobre a face da expansão dos céus. Deus deu ordem para a água. Se vira e cria. Eu já te dei autonomia para isso. Certo? Então agora, tudo que tem na água foi a água quem gerou e as aves. Né? Agora Deus vira, 21. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram. Quem produziu? As águas. As águas. Deus deu ordem, certo? Para que as águas produzissem. Por que Deus criou? Porque Ele é o dono. Ele é o dono. Ele deu a ordem. E quem foi que criou as águas? Quem foi que deu ordem para as águas? Ele. Então Ele é criador por quê? Porque Ele é o dono. A patente é dele. Mas quem que gerou a água? Segundo a ordem de Deus. E viu Deus que era bom. 22. E Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei os mares, e as aves multipliquem na terra. E assim foi a tarde do dia 5º. Olha o 24, Gênesis 1:24, a criação dos seres viventes. E disse Deus: produza a terra, produza a terra, almas viventes conforme a sua espécie, gados, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. Bom, então Deus criou, deu ordem para a terra, e a terra, igual a água, gerou os animais que nela tem. A terra teve que formar os animais que nela há, ok? Então o que eu entendo, que nessa formação que a terra criou esses animais, a terra criou também uma espécie de homem, bípede, né? Um homem que anda sobre os seus dois pés. A terra criou. Agora Deus vai trazer a sua criação, o 26. E disse Deus: façamos o homem. Deus aponta, né? Vamos fazer do homem. Alguém olha e diz: homem, né? Vamos fazer o homem. Deus está falando de algo que Deus não está falando assim, ó, eu vou criar uma coisa, né?
criei, isso aqui é o homem. Deus não fez isso. Deus disse, façamos o homem. Deus está falando de alguma coisa que eles já sabiam o que era. Os anjos são oniscientes? Não. Quem é onisciente? Deus. Deus é o único que sabe de tudo, que vê tudo, que ouve tudo e está em todos os lugares. Os anjos não. Com seres igual a tá? Ou um pouco mais. Vamos fazer agora o homem. Se os anjos não soubessem o que era, Deus iria mostrar para eles o que era. Mas Deus está falando para eles de alguma coisa que eles já sabiam o que era. Então a novidade para os anjos não era o homem. Qual era a novidade para os anjos? Adão. Era mais parecido com ele. Entendeu? O homem não era novidade para os anjos. O que era novidade para os anjos? Adão. Porque Deus agora, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora eu vou fazer um homem parecido conosco. E esse vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus os abençoou e disse, frutificai-vos e multiplicai-vos, enfim. Certo? O verso 7 vai explicar como que Deus fez isso. De Gênesis 2, verso 7, vai dizer que Deus pegou esse homem que ele criou e separou do resto da criação. Certo? Deus criou o céu e a terra. Deus não criou só o homem, separado. Está entendendo? Deus pegou o homem que ele criou e colocou ele separado dos demais. Quando Caim peca e sai, nossa, já entreguei a dica. Quando Caim peca, e para ele se casar, ele faz o quê? Ele sai para longe e lá ele se casa. O que aconteceu? Era dessa adolescência que a gente pegar. O homem saiu, né? Eles estavam separados. E quando eles estavam separados, só tinha a família de Adão e Eva e os meninos. Porque eles estavam dentro do Éden separados. Só que esqueceram que depois que pecam, eles são expulsos. E quando eles são expulsos, agora eles vão para perto do quê? De todo o resto da criação. Mas, pastor, eles só tiveram filhos depois que ele foi expulso do jardim. Quem teve filho, Adão e Eva também? Eu estou falando do homem, da criação. Sim, é isso que eu estou falando. Quando eles tiveram Caim e Abel, foi depois que eles foram Desculpa. expulsos. Deixa eu falar. Sim, é porque 5 dias, não era 24 horas, né? 5 dias de anos, muitos anos. Aí Deus abençoe, amém. Então, fazer as outras pessoas. vamos lá. Não, vamos lá. Esse é o entendimento que eles vendem para nós. Tá? Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus. Tá bom. Então, se é assim, Caim tinha que ser igual a Enoque, tinha que ter 950 mil anos. E a Bíblia não ia esconder que Adão e Eva teve filhas. Por que a Bíblia iria esconder? Por que Deus iria esconder que tiveram filhas? Se depois, mas aí a Bíblia ia falar que o irmão casou com... Tá, mas não tem isso na Bíblia depois? A gente não enxerga isso na Bíblia. Ele não vê irmão casando com o irmão. Tem um filho aqui que deita com a própria mãe na Bíblia. Pastor, tem, aí. Então por que Deus iria esconder se Caim tivesse casado com a irmã? Não tinha ninguém, seria normal. Tá? Mas a Bíblia não diz. Como também a Bíblia não diz isso que eu estou falando para vocês, de que... ele se casou com essa mulher da criação. Eu entendi, pastor. Posso A falar? Bíblia não faz, é o que chega mais entendi. próximo. Agora, é mais fácil eu aceitar o quê? Uma mulher que foi formada lá igual os animais, ou é mais fácil eu acreditar que ele casou com uma irmã que nasceu e cresceu e de muito tempo depois eles se casaram. É mais fácil eu crer assim. Eu Então, entendi. agora a Bíblia diz que fé é o quê? O que é fé? Fé Fé eu creio no que é entendível para a minha mente, no que a minha mente aceita, isso é fé? Não, a Bíblia diz que fé é crer e acreditar no sobrenatural de Deus, naquilo que não tem explicação. Isso é fé. Eu entendi, eu posso explicar um pouco? Pode falar. Eu entendi aqui que eu estava lendo e você falou. A primeira parte da Bíblia ela fala a criação de seres vivos. Então quer dizer, Deus já tinha criado os seres vivos. Só que Adão foi o separado do Éden. Foi criado
reservado depois e Depois. separado. Ele é separado, ele teve aquilo de Deus, a imagem e a semelhança de Deus. Ele nasceu para ser a diferença. O que nós precisamos entender? É isso que nós vamos ler agora. É Onde que ele é diferente? É. Onde que ele é diferente de Deus? É isso que nós vamos. Onde que ele é, perdão, semelhante a Deus? Semelhante. Vamos lá, porque eu preciso entender que enquanto Deus está cuidando de Adão no Éden, o que está acontecendo fora do Éden? Já temos Já um tem diferente. criação, já. Acho que eu falei, acho que tipo, como não é um dia, eles já estavam vivendo Não, lá. tá, assim, só que o que eles falam? Eles falam, esses 7 dias, vamos lá, é porque um dia para Deus é como 1000 anos. Então, durante esse tempo, eles tiveram filhos, e aí as meninas cresceram, as filhas, não. Depois a Bíblia fala, a Bíblia não esconde que eles tiveram outros filhos. A Bíblia não fala depois. Depois que caem se casa e tal, enfim, vai. A Bíblia mostra que eles têm outros filhos. Então, peraí, por que não fala de antes que eles tiveram? Não, mas os homens da caverna. Mas Não, você sabe que tá. isso que o pastor falou faz O sentido? que acontece? Vamos lá. O que acontece? Enquanto Adão e Eva estão sendo cuidados no Éden, o resto da criação Está lá vivendo. vivendo, É, isso. estão crescendo, estão se multiplicando, certo? Então, enquanto Deus está trabalhando no Éden, tem outra questão. Não foi, Deus criou o homem, e aí no 7º dia, e aí no 8º. Não. Quem nomeou todos os animais? Adão. Então pensa, né, no entendimento que Deus deu para esse homem. Foi do dia para a noite? Não. Então Adão teve muito tempo, enquanto eles estavam vivendo no Éden, alguns dias, alguns anos, não se sabe, antes da sua queda e do seu pecado, o resto da criação fora do Éden estava vivendo, estava multiplicando, certo? Então, o homem estava sendo isolado. Olha o que Deus faz aí, ó. Gênesis 2:7 vai explicar por que Adão é diferente do resto da criação. Eu acho até que eu já entendi já. Eu não sei se foi revelação de Deus Ó, ou quem foi, o mas... verso 6, Gênesis 2, o verso 6, quando eu disse para vocês que o homem não precisava regar, pôs a semente lá e joga água, que nem a gente faz hoje. O homem não precisava nem fazer isso. A terra se regava sozinha. Dá para entender? Então Deus criou um universo altamente funcional. Quem bagunçou fomos nós. Verso 6, Gênesis 2:6. Um vapor subia da terra que regava toda a face da terra. Verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do quê? Do pó. Do pó da terra. A terra formou o homem a terra formou os animais, os seres de quê? De terra. O que é pó? Terra. Pó é pó, pó é sobra, pó não é terra. Pó, é poeira. Terra, aquilo que é sólido, aquilo que terra. Pó é sobra, é só aquela poeirinha de cima. Então, o que é o pó? O pó é o que a terra rejeitou. A terra não quer o pó. Joga o pó para cima. O ar, o vento vem, também não quer o pó. Joga o pó para lá e para cá. Deus vem, olha para a terra e diz: eu vou respeitar a sua patente. Deus pegou aquilo que o água rejeitou, que foi o pó, pega uma porção de água e mistura no pó e faz o quê? Barro. E o barro agora não é nem terra e nem água, é barro. Deus fez uma criação que era só dele. Dessa criação Deus formou o quê? O homem. Deus forma agora um homem, que ele já agora sabia o que era, e desse homem, e Deus formou o pó da terra, aquilo que a terra não quis, aquilo que ninguém queria, e soprou, formou o homem do pó da terra, e fôlego da vida do homem, e foi feito alma vivente. Deus deu uma alma para o homem, está entendendo? Mas o resto da criação não vive, os animais não vivem, precisou soprar algum animal. Deus precisou soprar? Não. Eles têm vida essa gerada na terra. Por isso que a Bíblia diz que do pó vieste, para o pó
voltarás. Mas o homem tem uma coisa que não é pó. O homem tem uma coisa que não vem da terra. O homem tem dentro de si uma coisa que vem de Deus. E essa vai ter que voltar para Deus. Essa vai ter que se encontrar com Deus. Na minha Bíblia está até diferente, porque fala que ele criou seres viventes, aí aqui fala alma vivente. Alma vivente. Para viver, só que acabou. E onde que o homem é semelhante a Deus? Nessa estrutura. E sobra no homem. É por isso que é diferente de toda a criação, porque o resto da criação não tem nada de Deus. Fala aqui no capítulo 8 que Deus plantou. Glória a Deus. Preparação. A terra gerou, a terra formou tudo. Agora Deus, olha a criação da terra e diz, não sente inveja não, mas eu tenho a minha própria criação. E foi lá e formou um jardim mais belo do que tudo aquilo que a terra formou. E Deus agora pega e diz, eu vou fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Vocês vão ver o homem que eu vou fazer dentro desse jardim, que é muito diferente do que tem lá fora. Está entendendo? E Deus agora faz a sua criação, e ele assina, e ele autoriza, e ele dá ordem, dá propriedade. É por isso que Deus dá agora o livre arbítrio para o homem. E aí a história não, e a Bíblia não se acerta. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem foi formado lá em Deus, foi gerado em Deus. A ciência diz que o homem é terra, é pó, é barro, e veio da evolução dos animais. Por quê? Porque a ciência entende e comprova isso, de que de alguma forma o homem é igual ao restante dos animais, e eles não conseguem explicar o que tem de diferente, certo? E a Bíblia diz que o homem foi... O que acontece? Será que estão muito errados assim? Eu ainda Ou será que os dois estão certos, cada um na sua, cada um no seu lugar? Entendi. Porque Adão e Eva... Eu estava quase entendendo, mas quando o Senhor falou aí, que aí o Senhor pôs o fôlego dele, o espírito dele, que nós vamos ter que voltar com Adão, esse espírito dele em Adão, tá? E aquele que já foi gerado lá, aquele lá não tem nada de Deus, é igual aos animais, morreu. Tá, mas e a filha que foi casada com Cristo, era um... Tá, e a descendência... Era um ser vivo, sim. Não era humano, não era homem. E aqueles que morrem, e o que acontece com os que morrem hoje sem Cristo, sem Deus? O que acontece? Que não tem ligação de Deus. A Bíblia diz que aqueles que não têm Deus, não têm o Espírito do Eterno, né, ligado ao Espírito com Deus, o que acontece com esses? São separados dele, não vai voltar para ele. E não vai parar no jardim do Éden que está preparado para nós. O Não jardim vai. do Éden é perfeito, lá em cima. Esse jardim. Entendeu? Mas Deus criou. Ele teve sorte de ter algo de Deus. Ele teve sorte de vir da linhagem de Adão, porque senão ele também iria se perder. Por que Deus não deixa ele se perder? Porque tinha algo de Deus. E como ele tinha algo de Deus ali, Deus não ia jogar ele fora. Ele era o princípio da semente. Ele era o que ia dar continuação. Mas para a gente passar e ser uma pessoa é difícil. É difícil. Por isso que é mais fácil fazer o Tem que quê? estudar. Não, é mais fácil fazer o quê? Não, ele casou com irmã, ele está tudo certo. Fazer isso aí, uma pessoa Porque eu sei. Não, é mas difícil, hein? é que se você parar só um pouquinho, parar só um pouquinho, assim, pensar, Eu preciso... a própria Bíblia já explica, os dois títulos dela já explicam, ó, a criação e a formação do jardim do Éden. Formação do jardim do Éden é uma coisa. Eu preciso entender. A criação vivente é Eu outra. preciso entender que são coisas distintas, são coisas separadas. Deus separou Adão. É do mesmo jeito que ele fez a terra perfeita, ele fez o celestial, o dele, o jardim. Ou seja, Por que Deus não criou Eva lá igual ele criou Adão? Foi lá no barco e formou outra mulher. Podia. Tirou da Por quê? ensinar ela. Porque Deus criou ali, ó, Adão para ser semelhante a Deus, e igual a Deus só tem um. Não tem como eu ser igual a Deus, sabe? Deus é uno, Deus é um só. E Deus arrancou Eva da costela dele para entender que os dois são um. Assim como Deus e a sua criação e a Trindade são um. Por quê? Quer ver você entender, Vasco? Ó, Vasco, vou te dar um exemplo.
tinha isso, era a mesma coisa. Tinham seres viventes. Algumas Deus criou a formação, mas não é igual. Não é igual. Vamos lá. Tem uma pergunta do Gerson que é: por que Deus fez o homem? Pode pegar, irmão Gerson. Eu acho que ele chegou depois. Você chegou depois. Volta lá na aula que eu não vou tocar nesse assunto mais. Volta lá no vídeo. Tá? Enfim. Não, é bonito. Qual que é o propósito de Deus na criação do homem? Que o homem fosse igual a Deus. Semelhante a Deus em quê? Não carregar uma Bíblia embaixo do braço, um pão terno? Não. Onde que o homem tem que ser semelhante a Deus? Imagem e semelhança De Deus, no caráter, na vontade de escolher o que é justo, o que é certo, o que é correto. É essa a semelhança que Deus espera de Adão nós. foi criado Ele fez outra pergunta. Pra isso, só que muitas das vezes o Ele homem fez outra pergunta, escolhe. acho que é pessoal essa. Aparece Deus, o que você faria hoje? Ai, meu Tinha pai. acabado com isso já, irmão. Tinha acabado com tudo. Ô, gente, faça umas perguntas, pelo amor de Deus. Vamos lá, senão a gente perde o foco aí do ensinamento. Tá? Então, isso já são. Meu Deus do céu. Não, continua, o ensinamento tá bom, continua. Tá certo? Continua. Tá bom, então vamos falar. Não, vamos sair daqui só 10 horas, só tá bom o ensinamento. Bom, deu para compreender o princípio de Gênesis? Por que é mais fácil eu pegar e dizer, não, irmão, isso aí, casaram lá com a irmã e tá tudo certo? É mais fácil. Por quê? Bom, dá trabalho, tá? É uma coisa que eu preciso orar, eu preciso pedir revelação a Deus. Por que eu compreendi isso? Porque eu não aceitei essa tese de que casou com a irmã. Por quê? Porque depois... Porque ele já era adulto já, porque ele ia ter a filha para depois casar. Entendeu? Por quê? Porque Deus, tá, depois, não esconde que eles tiveram outros filhos. Sim ou não? Depois que Caim sai, se casa, a Bíblia fala que eles tiveram ainda outros filhos. Então por que se tivesse nascido outros filhos antes, Deus não tinha falado? Qual que é o propósito? Certo? Deus escondeu? Não. Deus não escondeu. Outros filhos, que eles ali se relacionaram, que a vida deles mudou dali para frente, ok? Então por que Deus iria esconder isso da sua posteridade? Não tem lógica, é uma coisa que, sabe? E eu comecei a questionar a Deus, indagar a Deus acerca dessas coisas, até que me compreendeu. Agora, certeza mesmo de tudo isso eu vou ter quando? Mas aí eu vou me gabar. Ou que eu vou sentar com os teólogos lá para dizer, vem cá, Deixa ele falar aí pra mim. porque Deus a nós lá. Ainda bem que Deus deixou esse mistério. Mas glória a Deus que Deus tem as suas particularidades. Deus tem as suas coisas com aqueles. A Bíblia diz que Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Que assim seja na sua vida. Que Deus revele coisas a você que Deus não revelou ainda para ninguém. Não viu. Que Deus mostre coisas para você que Moisés não viu. Que Deus mostre coisas para você que nenhum grande profeta enxergou. Porque você tem condições para isso. Por quê, pastor? Porque tem algo de Deus aí dentro de você. Se você deixar isso transparecer, se você deixar para fora, que nessa noite nós vamos passar um nível, além do que temos visão para ser mais íntimo de Deus. Então deixe que o Espírito Santo venha despertar em você aquilo que tem de melhor de Deus dentro do seu coração. Ok? Você vê o quanto que a gente menospreza a Gênesis? É verdade. Você vê? Quando fala de Gênesis, ou é Moisés, ou é Criação. ou é Noé, ou é Abraão. Não, vamos chegar lá. Eles tiveram as suas particularidades. Mas e Adão? Que pecador, que irmão. Adão foi o pó que a terra rejeitou. Adão foi a sobra de toda a criação. E Deus pegou e fez um homem segundo a sua imagem. Por que isso, pastor? Porque Deus não precisa de matéria-prima. Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus usa aquilo que ninguém quer. Para ser um pregador melhor, Deus vai lá na sarjeta, pega alguém que não sabe falar, pega alguém que não tem estudo, levanta, dá poder, dá autoridade, põe para pastorear. Por quê? Porque ele é Deus, irmão. Está entendendo? Ali
não, Deus não precisa de mim. E enquanto eu não tiver essa compreensão, Deus não precisa de mim para fazer nada, eu não vou ser muito usado por Deus. Agora, quando eu compreender que Deus não precisa de mim, mas mesmo assim Ele quer me usar, aí as coisas gloriosas de Deus na nossa vida. Aí verdadeiramente nós enxergamos aquilo que Deus tem para fazer através da vida daqueles que se deixam ser usados. Certo? Gênesis, então, olha o tanto que nós já caminhamos aí na Bíblia. Nós estamos aí no capítulo 4. Já. Tudo isso aí a gente já falou hoje. Né? Nascimento de Abel, de Caim. Opa! As outras criações perdidas. Está entendendo? Olha só. Aí no capítulo 4 nós vemos aí a oferta, né? O primeiro homicídio, a genealogia de Sete. Esses são os livros da geração de Adão. A Bíblia vai mostrar aí que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, os fez macho e fêmea. E Adão viveu 130 anos e gerou filho, e a sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Depois que gerou a Sete. Quem era Sete? Sete, lá o terceiro filho de Adão. Ok? Então, eles não tiveram só Abel e Caim, eles foram apenas os primeiros. E depois que ele gerou a Sete, aí sim ele teve filhos e foram todos os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. E viveu 705 anos e gerou Enos. E viveu 7 depois que gerou a Enos. Opa, então peraí. Então ele teve aqui 105, viveu mais 7, 100 e poucos anos, que gerou filho, e aí morreu. Opa, pera lá. Então não dava para Caim esperar mais de 200 anos para casar com uma das suas irmãs. Tem umas contas aí que não bate, tá entendendo? Tem umas coisas aí que não... Opa, pera lá. Certo? Então, a Bíblia mostra que eles foram felizes, que eles tiveram famílias, que eles viveram depois de tudo isso e deu sequência à obra e à vontade de Deus. Aqui sim, a Bíblia dá conta da geração de Adão, a partir de Sete e Caim. Caim se perdeu aí no meio da genealogia, né? Ficou até de fora. Aqui sim, a Bíblia tem continuidade debaixo da genealogia, da sequência do nascimento ali dos filhos, certo? De que foram ali novamente abençoados, sendo. E os anos que ele vivia? Vivia anos demais, de 900 anos. Aqui, ó. Vamos lá. Depois, olha quem nasceu depois de Caim. Foi outro menino. Foi uma menina. Sete, terceiro filho. A Bíblia prova isso aqui, ó. Gênesis 4, verso 24, né? Porque 7 vezes Caim será vingado, mais Lameque 70 vezes 7. Ele fala, né, de Caim. Aqui, 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela o conheceu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E Enoque nasceu, e aí dá continuidade aí na genealogia. Certo? Mas antes disso, a gente não vê nenhum outro nascimento. A gente não vê nenhum outro. Então, onde que sai aí essa mulher? Se a Bíblia diz, olha, onde que Caim conhece a mulher? Olha o versículo chave aí, 16.
E saiu Caim do Senhor. Saiu da presença de Deus. E se ele sai da presença de Deus, ele vai para onde? Do outro lado do Éden. Para mais longe do lugar da criação que Deus separou, fez a sua imagem e semelhança. E lá ele conhece a sua esposa. Ele casou com na a terra mulher, de Nod, com a mulher da criação da terra. na banda do Oriente. O que dá a entender. Mas pela ciência, não, pela ciência sim. Pela é mais ciência, parecida com a mulher das cavernas, né? Então, enfim. Das cavernas. Não, pela ciência. É a minha opinião. Existiu um ser humano, um homem, mais próximo do macaco, como assim? Mais peludo, mais robusto, tá? Do que com o homem hoje. só do Espírito de Deus. Que só não tinha o Espírito de Deus. Esse era o defeito desse ser humano, que não ter o Espírito do Eterno. Foi formado pela terra e pela terra voltou. Pastor, isso é errado? Não, foi criação da terra. A terra criou conforme aquilo que ela tinha condições. A terra não tinha espírito para dar para ser ninguém, mas Deus tem. E é por isso que Ele nos deu, e hoje nós temos uma alma vivente para Deus. Além de ser alma vivente, é uma alma eterna. Ela não pode se perder, certo? Agora, se eu contamino essa parte que é de Deus, se eu enfio ela no pecado, ela não pode mais voltar para Deus. E é por isso que Deus precisou criar um outro lugar para colocar agora essa parte que não morre, porque é de Deus, mas foi contaminada, foi e agora não se limpou, não teve a redenção. Então agora Deus cria lá o Hades ou o inferno para reservar, foram sujas e ali não perecem, não morrem, mas não podem voltar para Deus. Então Deus não vai deixar vagando por aí, vai, como nós estudamos lá o Apocalipse, né, vai ser julgado, enfim, conforme o seu nascimento ou tudo aquilo que viveu. Certo? Se essa vez já está comendo todo mundo, a gente passa o resto Certo? Então aí, a partir daí a Bíblia vai dar continuidade. Eu falei que o terceiro filho de Adão era Sete. Não, assim, Sete foi da continuação de Adão. Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos. A partir dali, a sua genealogia, ela dá seguimento, ela dá continuidade. Aí a partir daí, Deus agora aí vai acrescentando as coisas, ok? Então, não tem motivo para a Bíblia ter escondido de nós se de fato Caim tivesse casado com uma das suas irmãs. Porque senão também a Bíblia não iria mostrar para nós que um dos filhos de Davi se deitou com a sua própria irmã. Nem que uma das filhas de Davi também foi lá estrupada por um dos filhos do povo que vivia acerca da sua terra. Ok? Então a Bíblia não tem o que esconder. Não tem nada que esconder de nós. O que a Bíblia não fala é porque não aconteceu. Ou porque Deus não quis assim o revelar. Mas era para estar aí. Ele de um tempo viveu 500 anos, teve um irmão com 300 e essa saiu de casa e foi para lá. 100 anos depois, enfim. Mas não é isso que a Bíblia diz para nós. Ok? Então, é aquilo que o seu coração não aceita, certo? O coração te deixar em paz. Aquilo que você leu, entendeu, e Deus confortou o seu coração, fique tranquilo, guarde isso por verdade. Não é porque eu estou falando, ou porque, não. Se para você é mais fácil crer, ou é mais fácil aceitar que ele foi e casou das suas irmãs, e você vai dormir e deitar em paz, é sincero, você não vai pecar por isso. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Mas meditemos, pois, na palavra do Senhor, nos fatos, contra fatos, né? Um denominador comum, porque não é a primeira vez
vez que eu discuto com a Bíblia, a questão de outros teólogos e começo a confrontar com tudo aquilo que eu estudei, e com a minha mente, e com oração, e orando a Deus, e pedindo a Deus um norte, uma direção, uma guia. E você também tem que ter isso. Ah, mas o pastor falou, mas meu Deus do céu, fala comigo, Senhor, mas vai lá na Bíblia, e lê, e busca, e ora. Deus vai falar com você, Deus vai confortar seu coração. O problema é que muita gente hoje não quer fazer isso. Vai lá, eu vejo na internet, porque casaram. Amém. Isso é a essência do Espírito. Vou ler, vou orar, vou buscar. Pode ser que sim? Sim, amém. Glória a Deus. Tá bom para mim? Tá. Então, amém. Mas eu tenho que ter uma curiosidade. O que nos faz aprender mais é a curiosidade que o Senhor desperta em nós. Se eu não tenho curiosidade, eu não vou aprender nada, não vou desenvolver, não vou crescer. Porque Deus não faz ninguém crescer à toa. Ele olha para nós e diz: crescei na graça e no conhecimento. Quem que tem que crescer? É igual ele fez com a terra. Se vira, usa dos seus recursos e produza animais, produza seres viventes. Se vira. Da mesma maneira ele olha para nós e diz: cresça, amadureça, levante na minha presença e na minha palavra. Cresce na graça, cresce no conhecimento. Não é isso que ele fala? Levanta, ser valente. Então, ele não vai fazer nenhuma dessas coisas por mim, porque ele já me deu a ordem. Disse: vai, cresça, se vira. Então, a partir daí, eu e você temos que nos levantar e procurar fazer, então, aí a vontade de Deus, conforme ele tem nos ordenado. Ok? Amém? E a parte mais interessante de tudo isso que eu aprendi aqui, que desde o início da nossa formação, nós somos rejeitados. Na vez do pó, rejeitado no vento, na terra, tudo. Ninguém quis. Toda a criação jogou nós ao vento. E aí Deus veio, pegou o pó. Primeiro, que só Deus para pegar o pó. Só Ele. Só Ele para pegar o pó. A pessoa, a terra, rejeitou, está por cima, o vento, para cá, e Deus vem e consegue juntar o pó do meio do vento, de cima da terra, e formou lá o homem. Então que nós temos que compreender que dessa mesma forma, esse mesmo desejo que Deus teve de juntar o pó, que Deus tem todos os dias, de nos trazer para perto dele, de nos trazer para o centro da vontade dele, de nós, porque ele nos deu uma coisa que se chama livre-arbítrio. Ok? Então que a presença do Senhor nos abrace, nos envolva, e a cada dia nós também venhamos nos levantar com esse desejo de estar mais próximo de Deus, esse desejo de nos aproximarmos da presença do Senhor, porque fiel é aquele que nos chamou. Então que o Senhor a cada dia nos desperte, nos levanta, abra a nossa mente e o nosso entendimento para compreender a vontade e o desejo de Deus aí acerca da nossa. Amém? Amém. Glória a Deus. Então deu para dar um nortezinho aí no livro de Gênesis, rico e especial para nós. Ok? Então nós vemos aí o nascimento aí de toda a criação, o nascimento do homem, nós vimos aí a queda, né, do homem, o seu perdição. Vimos aí o começo da genealogia bíblica pela vida de Caim e dos seus descendentes, certo? E a partir daí nós vamos então estar compreendendo, segundo a guia do Espírito Santo de Deus, aí trazer para a nossa vida, certo? Certo. Amém? Tem nós. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Curva a sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te louvar, te engrandecer, porque tu és Pai, porque tu és Senhor, porque tu és bendito, Senhor, sobre a nossa vida. Manifesta, Senhor, a tua glória. Senhor, que cada um que parou para ouvir, receber a sua instrução, Senhor, que seja tocado, ouvido, Senhor, dado pelo teu Espírito, que tenha um entendimento aberto, que toda trava, que todo bloqueio venha cair por terra, que as escamas dos olhos caiam por terra, que o Senhor, meu Pai, nos enxergar, que o Senhor nos faça ver, Senhor, as tuas verdades, assim como
João enxergou aquilo que ele não podia ver. Meu Deus, aquilo que ainda está por vir. Dessa mesma forma, abre a nossa mente, a nossa visão, o nosso entendimento. Enxergar aquilo que ninguém está vendo. Nós que ninguém ouve. Pai, nós queremos fazer a diferença, Senhor, na Tua presença. Abre a nossa mente, o nosso entendimento. Leva-nos para o centro da Tua vontade. Senhor, nos dá uma semana abençoada. Nos livra, Senhor, de todo mal, de toda influência do maligno. Que o inimigo não venha tirar essa semente dos nossos corações. Meu Deus, que ele não venha fazer nos perder no meio dos pensamentos. O Senhor nos mostrou que venha ficar guardado nas tábuas dos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Deus. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Bem, Deus os abençoe. Aleluia.